Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta agora para falar um pouquinho sobre os impactos do Laninha nas culturas de verão, na cultura de inverno. Quem fala com a gente hoje é o Gilberto Cunha. O Gilberto, ele é agrometeorologista da Embrapa Trigo. Seja bem-vindo, Gilberto. Muito obrigado, é uma satisfação conversar com vocês das Notícias Agrícolas. Gilberto, nós tivemos aí nas últimas semanas essa confirmação do Laninha, então, o que gera muita ansiedade para o produtor. A gente fica tentando saber o que o produtor pode fazer para minimizar os impactos do fenômeno para a região. Queria que a gente começasse com a cultura de verão. O que a Embrapa pode trazer para o produtor hoje? Quais são as opções que ele tem para minimizar os impactos desse fenômeno? Bom, esse fenômeno ele tem uma particularidade que é associada à redução de chuvas, principalmente na primavera e no começo do verão, e atinge de forma mais pronunciada, né, o sul do Brasil. Então, é um fenômeno com impactos mais importantes, mais relevantes no sul do Brasil. Não é sempre o mesmo nível de impacto, mas criou-se no imaginário das pessoas e até em função, principalmente, do Laninha de 2011, 2012, a associação com Laninha e estiagens e impactos negativos, não só na agricultura de verão do sul do Brasil, a soja em particular, mas milho, pastagem, plantas forrageiras, mas também nas questões do próprio abastecimento urbano de muitas cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, acabaram tendo problemas naquele ano em função das limitações do fornecimento de água. O produtor tem muitas coisas que ele pode fazer, mas as principais ele não faz na véspera da safra quando esse tipo de evento acontece. Eu diria que o caminho para o produtor de cultivos de verão, cultivos de grão principalmente, lidar com esses eventos extremos que trazem associados estiagens, ele deve ser construído no longo prazo. Ele constrói isso com um bom manejo de solo, tanto construindo uma boa fertilidade, uma boa estrutura do solo, eliminando camadas compactadas ou camadas de impedimentos químicos que limitam o aprofundamento das raízes das plantas. Ele faz isso trabalhando a sua área, sistematizando os seus campos, de forma que as chuvas, quando caem, não escorram para fora das áreas das lavouras e fiquem armazenadas no solo. Então, isso é todo um processo de construção de longo prazo, de melhoria do perfil, da qualidade dos seus solos. Isso é uma prática que exige um tempo maior para se consolidar. Mas no curto prazo, no pré-safra, também tem coisas que o produtor pode fazer no manejo das suas lavouras para minimizar impactos de eventos climáticos adversos, como são as estiagens recorrentes e comuns no sul do Brasil, principalmente, mas em todo o território brasileiro. O que ele pode fazer? Primeiro, o produtor tem que ter consciência que as plantas possuem os chamados períodos críticos. Então, até por questões de logística, né, diversificar, fazer o escalonamento das épocas de semeadura, né, não usar cultivares uma única cultivar, ou cultivar de ciclos, de mesmos grupos de maturidade relativa, no caso da soja, em todas as suas áreas de lavoura. Então, diversificar as épocas de semeadura, diversificar o uso de cultivares de ciclos diferentes, não abrir o período da semeadura e nem finalizar as semeaduras com as cultivares de grupos de maturidade mais baixos, mais precoces, que em casos de estiagem acabam sofrendo um impacto maior em termos de produtividade de biomassa total e, consequentemente, também de rendimento. E, acima de tudo, eu diria como cada vez mais imprescindível os produtores aderirem aos programas de seguro rural. Isso é um novo, não tão novo assim, mas um insumo que deve ser visto como cada vez mais imprescindível de uso, de inclusão nos custos de produção das lavouras para a cobertura em caso de sinistros relacionados com o clima. Gilberto, falando especificamente ali do Rio Grande do Sul, que a gente já veio do ano passado com uma seca para a safra de verão,
Tem alguma região, com base aí nos dados da Embrapa, que ela acaba sendo mais afetada pelo Laninha? Tem alguma região que acende um alerta? Como que o senhor avalia? Sim, sem dúvida nenhuma. O Rio Grande do Sul, ele, em termos de climatologia, ele pode ser dividido em duas metades, né? Uma linha que passa pelo meio, pela depressão central, que divide metade norte e metade sul. As chuvas, em média, já são menores na metade sul. Chove menos na metade sul do Rio Grande do Sul e também na porção oeste do estado. Então, sul e oeste, noroeste do Rio Grande do Sul, Vale do Uruguai e parte das Missões, são regiões mais afetadas, que têm um impacto maior por reduções de chuva quando esses eventos extremos, vamos deixar bem claro, acabam acontecendo. Então, o risco maior, o alerta maior assim, de possíveis problemas com estiagens e impactos na agricultura no Rio Grande do Sul acabam acontecendo na chamada metade sul e na porção oeste do estado. Então, mas nenhuma região é imune, né? Dependendo da severidade, da intensidade da estiagem, todas são afetadas. E você falou no ano passado, no Rio Grande do Sul, e o exemplo desse bom manejo de solo foi muito evidente. Então, aquelas áreas de produtores numa mesma região que tinham um solo bem manejado, bem estruturado, que seguiram os preceitos do sistema plantio direto, com cobertura permanente do solo, viva ou morta, com rotação de culturas, com um bom nível de matéria orgânica, com um solo sistematizado e estruturalmente bem constituído, a diferença de rendimentos, conforme o levantamento da rede técnica das cooperativas do Rio Grande do Sul, foi notória, né? Ultrapassou as 10 sacas de soja na média aí por hectare. Então, realmente, nessas estiagens de curto prazo, eu diria que a gestão da produção, o manejo da produção, o manejo de solo em especial, ele faz toda a diferença na atenuação dos impactos. Gilberto, falando um pouquinho agora sobre a soja no Paraná, a gente vem acompanhando que lá também está seco, já tem autorização de plantio, algumas áreas já começaram a fazer o plantio, mas ainda é muito pouco perto do tamanho da produção do estado. Esse possível laninha, possível não, é confirmação desse laninha, para o Paraná, ele gera uma preocupação maior, mais acentuada? Como que a Embrapa tem avaliado a condição do estado? Não, eu diria que ela é similar, né? O Laninha é uma fase do chamado fenômeno El Niño, oscilação sul, a fase fria. Esse é um fenômeno particular que não se limita a Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Ele atinge principalmente o chamado sudeste da América do Sul, que pega o Uruguai, pega o sul do Brasil, pega Paraguai, pega parte da Argentina. Então, é um fenômeno de escala regional. O Paraná não é imune à laninha, né? O Sudeste tem alguma influência, mas não tão clara, não tão acentuada, o Sudeste e Centro-Oeste, quanto tem no sul do Brasil. O sinal é claro, mas eu diria assim, é na zona temperada do Paraná, abaixo do Trópico de Capricórnio, aí, principalmente, né, que passa do norte do Paraná, o impacto não é muito diferente se o evento for extremo. Felizmente, a previsão, a previsibilidade é de um evento laninha de intensidade fraca, por enquanto, mas a persistência dele deverá ser pelo menos até o começo de 2021. Então, é um fenômeno que nem todo laninha trouxe consequências impactantes em termos de estiagem. Isso é importante que se tenha clareza, né? Não é sinônimo de tragédia anunciada. Eu diria que é sinônimo de um sinal de alerta de uma possibilidade e principalmente de não se ter expectativas de um ano como esse, que já tem um sinal na escala global, que pode trazer alguma redução do chuva, que os rendimentos que serão colhidos sejam superiores ou sejam quebrados todos os recordes obtidos em anos anteriores. Perfeito. Gilberto, para as culturas de inverno, o que o senhor pode trazer para o produtor hoje? A gente falou nessa programação a curto prazo, mas eu queria que o senhor abordasse mais a questão da cultura lá na frente, para o inverno do ano que vem. Bom, eu diria que eu abordaria para o inverno desse ano, né? Laninha, se ele traz algum nível de preocupação para os produtores de verão,
para os produtores de cultivos de grãos de inverno, né, trigo, cevada, são os melhores anos. Melhores anos porque as primaveras são mais secas, né, principalmente pega-se do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, de modo particular, né, onde ainda tem trigo no campo. As colheitas nessas regiões que eu citei iniciariam a partir desse mês de outubro, agora se intensificam. O norte do Paraná e algumas partes do oeste já começaram as colheitas, mas o forte da colheita do trigo no sul do Brasil, sul do Paraná, Rio Grande do Sul, teria seu início em outubro. E para esses cultivos que ainda estão no campo, a sinalização de um evento Laninha é uma notícia, vamos botar entre aspas, embora preocupe lá na frente, ela é considerada boa. Por quê? Porque reduz os problemas de doença de espiga, as qualidades dos grãos colhidos são melhores, né? Então, nesse sentido, diminui os problemas de doença de espiga, problemas de micotoxinas, problemas de germinação dos grãos na espiga são menores, os valores de pH em geral são mais elevados. Então, ano de Laninha, em geral, configura uma boa condição climática para os cultivos de inverno, trigo, cevada, aveia, triticale, enfim, centeio, outros cultivos de grãos que estejam no campo. Em relação à safra de 2021, aquela safra que vai começar a ser plantada, né, de forma mais cedo lá no centro do Brasil, a partir do mês de março, em Minas Gerais, em parte de São Paulo, em Goiás, e aqui no sul, a partir de maio, né, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, de maio em diante, com o centro das semeaduras na região mais fria em junho. O evento Laninha, a princípio, ele não deverá influir na safra do ano que vem, porque a expectativa ou as projeções, pelo menos as projeções do Centro Internacional de Previsão Climática, o IRI, né, e o Centro Americano, sinalizam que ele começa a perder força já a partir do outono, ou seja, a partir do final do verão, a partir de março do ano que vem, começa a voltar à normalidade nas águas do Oceano Pacífico. Então, é o mais provável, mas é muito cedo para essa projeção, que a safra de inverno de 2021 não seja influenciada por Laninha. A safra de 2020, sim, está sendo influenciada, foi influenciada e, a princípio, deverá ser positivamente influenciada, à exceção daquelas lavouras que acabaram sendo atingidas por geadas no mês de agosto. Gilberto, muito obrigada pela sua disponibilidade de conversar com Notícias Agrícolas. Deixo o convite aberto para você voltar mais vezes. Nós que agradecemos, ficamos à disposição e uma nossa boa tarde a todos. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Gilberto Cunha, ele é agrometeorologista da Embrapa Trigo, trouxe para a gente aí os parâmetros do que o Laninha pode trazer nas culturas de verão daqui para frente. A Embrapa tem uma relação aí de ações que o produtor pode tomar, lembrando que o NOAA confirmou o Laninha há algumas semanas, com previsão de intensidade do fenômeno entre novembro e janeiro do ano que vem, mas vale destacar também que, por enquanto, as previsões indicam de intensidade fraca. Bom, para a cultura de inverno, essa de 2020, que começa a ser colhida daqui a pouco, o cenário ele é positivo. O Gilberto trouxe para a gente que o clima seco, ele favorece a formação desse grão, a qualidade, diminui a chance de doenças. Por isso, o cenário para essa safra 2020 de inverno, ele é muito positivo mesmo com a confirmação do Laninha. Para a safra que vem, a gente precisa continuar acompanhando para ver como é que o fenômeno vai se desenvolver ao longo dos próximos meses. Bom, eu vou ficando por aqui. Na sequência, nós estamos de volta.